Tudo bem? Nós estamos aqui para apresentar para vocês uma sugestão, uma ideia de algo para fazer na semana que antecede a semana em que a gente comemora a Páscoa, a Sexta-feira da Paixão e o final de semana da Páscoa. Então você teria 8 sugestões do que fazer naqueles 8 dias que antecedem a comemoração da Páscoa. Para que a gente não fique só na Páscoa do coelhinho, na Páscoa do ovo de chocolate, mas que a gente possa mostrar para as crianças, para os juniores, para os adolescentes e até para um adulto a mensagem verdadeira da Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Antes de mostrar aqui para vocês, eu quero sugerir também algumas leituras. Então, você pode procurar livrinhos assim, cristãos. Esse está em inglês, nós ganhamos há algum tempo atrás de amigos, mas você pode procurar em livrarias cristãs e na internet livros que você possa mostrar imagens para o seu filho, né? Ou mesmo para um adulto, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Então, essa é a história da Páscoa. Esse é um excelente material da CPAD, livro de histórias bíblicas de Jesus. Aqui eu separei para os meus filhos uma leitura para cada dia da Páscoa. Então, a gente, quando chegar próximo, nós vamos fazer as leituras, né, sobre a Páscoa e sobre a morte e ressurreição de Jesus. Então, essa é outra sugestão. E tem também essa da Sociedade Bíblica do Brasil, são 365 histórias, uma para cada dia do ano. Você vai procurar os da Páscoa, né, e contar para o seu filho, e é uma sugestão também para o resto do ano, né? Não importa a idade, todo mundo gosta desse tipo de leitura, tá? Então essas são sugestões de leitura. A sugestão para a semana, para cada dia, você vai colocar alguns elementos dentro de pacotinhos. Aqui na nossa casa nós fizemos assim, trouxinhas de tecido, né? Recortei um círculo, e dentro do círculo nós colocamos os elementos que eu vou mostrar para vocês e fechamos com esse lacinho. Você pode fazer de uma maneira mais fácil, olha, esses saquinhos que encontram, sei lá, em R$1,99, né? Esse é transparente, você pode procurar um que não mostre o objeto e depois colocar os versículos. O arquivo com esses versículos e as datas vão estar disponíveis também abaixo do vídeo. Aí você clica lá, imprime, tá prontinho, é só colocar um para cada dia. Outra sugestão, potinhos, assim, para facilitar a vida, né? Quem guarda potinho. Caixinha, parecida com essa. Ou, eu mostrei um saco assim, né, grande, esse é opaco. Então, são ideias para que se você falar assim, não, vai dar muito trabalho recortar essa trouxinha, você compra uma coisa prontinha assim. Bom, aqui eu tenho o primeiro dia, né, o domingo que antecede o domingo da Páscoa, que é conhecido como Domingo de Ramos. Você vai ter uma leitura em Mateus, dá para ver aí? Em Mateus, e você vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus, né? Mateus 12, de 6 a 11, são 5 versículos. Lê aquilo, né, com a sua criança, o seu adolescente, o seu junior, e fala sobre a entrada triunfal de Jesus. E abre a trouxinha. A criança pode abrir, né? E aí você mostra dentro o que tem. Olha, um raminho. Eles foram colocando raminhos, né, para Jesus entrar. Aí aqui em casa nós fizemos uma pequena encenação. A gente arrumou um burrinho. Aí colocou o burrinho, fez de conta que Jesus estava montado no burrinho, entrando em Jerusalém. Eles foram colocando as roupas, os raminhos e tal, você explica a entrada. Pronto, você pode fazer de uma maneira bem rápida, simples, antes do café da manhã ou na hora do almoço, mas também pode fazer incrementado. Fala um pouco mais, faz a encenação com seu filho, use a criatividade. O segundo é a última ceia, tá? Em Mateus 26, 26 e 27. Aí aqui dentro, o que tem? Aí você faz aquele suspense. O que eles fizeram lá na última ceia? Conversa sobre a última ceia, vai abrindo e mostra. Aqui nós temos um pedaço de pão, né? Então você coloca um pedaço de pão. Os meus quiseram experimentar o pão, então você vai decidir aí se vale a pena a vitamina B de bicho da sujeirinha do pão que estava aqui dentro, mas foi muito legal.
pode encenar a ceia, falar sobre o que representa o pão, que foi partido o corpo de Cristo e tudo. Aqui, Mateus 26, de 14 a 15, aqui a gente já estaria na terça-feira daquela semana, a traição de Judas. Então, o que a gente tem aqui dentro desse pacotinho? Abre o pacotinho e mostra. Moedas da traição. Jesus foi traído por 30 moedas, né? Então, você pode falar isso, dar essa informação, que Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Aqui na nossa casa, no ano passado, nosso filho saiu falando para todo mundo, eu estou aprendendo sobre a morte de Jesus. E eu descobri que ele foi traído por 30 moedas. Então ele saía pedindo para as pessoas, eu estou juntando 30 moedas. No final daqueles dias, no último dia, nós entregamos as 30 moedas como uma oferta. No culto. Você pode motivar o seu filho a fazer a mesma coisa e fazer alguma coisa solidária para alguém, né? Comprar uma Bíblia, um devocional ou alguma coisa que alguém esteja precisando, levar uma oferta para alguém, dizendo, Judas traiu Jesus, né, por 30 moedas, eu quero ajudar Jesus, eu quero iluminar a vida de alguém com as minhas 30 moedas. Bom, lá na quarta-feira, você tem a leitura de Mateus 27, 28 a 30. Jesus é zombado. Aí a gente fala sobre a zombaria. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Bateram com uma vara na cabeça dele. E aí aqui dentro, nós colocamos um dado porque eles lançaram sortes sobre as vestes de Jesus. Um pedacinho de pano roxo ou vermelho, ou pano púrpura, que colocaram nele um manto dizendo que ele era rei. Você também pode colocar um pedacinho de espinho, se você encontrar um espinho, ou um alfinete, dizendo, olha como doía, e pode, né, dar aquela picadinha assim. Isso na cabeça de Jesus eram vários espinhos, e falar sobre o sofrimento. Você vai decidir na sua casa, se o seu filho é um adolescente, um pré-adolescente, ou até mesmo um junior, se você deve deixar que ele assista cenas do filme A Paixão de Cristo. Eles assistem tantas coisas violentas, piores. Então, a minha sugestão é que é possível que eles assistam, devem assistir, você pode colocar um pedacinho por cada dia, para que eles vejam o que significou o sofrimento, né? A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, todos nós já conhecemos, é muito real, é verdadeiro, era aquilo mesmo. Romanos era daquele jeito. E tem também no YouTube outras sugestões de vídeo. Você joga lá, Paixão de Cristo para crianças. E vão aparecer desenhos, tem mangás. Eu fiz uma playlist para os meus filhos e cada dia a gente assistia alguma coisa sobre a Paixão de Cristo. Lá na quinta-feira você vai ler Mateus 27, 13, 32. E você vai falar sobre a crucificação. Como foi o julgamento de Jesus, como ele foi levado à cruz, como ele carregou a cruz. Aí você conta que ele levou a cruz estava pesada, ele foi dividir a cruz com outro homem. E aí aqui dentro tem um prego. E a gente fala que o tamanho do prego, na verdade, tinha pelo menos uns 30 centímetros, mostra isso, mostra onde que foi cravado o prego, coloca na mãozinha e pode encenar, colocar a criança deitada no chão, dizer, abre os seus braços, bateram os pregos nas mãos e nos pés de Jesus, né? E falar sobre aquele momento ali. Depois, já na sexta-feira, Jesus foi sepultado. Então, você vai ler Mateus 27, 57 a 59. Jesus foi sepultado. Aí conta de José de Arimateia, que comprou um túmulo para colocar Jesus. Era um túmulo na rocha. E que ele desceu o corpo de Jesus da cruz. E lá fala que envolveu em panos limpos, né, em linho branco, em panos limpos. Então, você mostra aqui o paninho branco. Fala sobre isso. Depois, no sábado, a sepultura estava fechada, né? Eles não foram lá no sábado para ver Jesus, porque no sábado eles não faziam nada.
ficaram em silêncio. Então, o sábado é um dia onde a gente aqui em casa procura guardar um espírito solene, né, pelo sepultamento de Jesus, um silêncio, né, a gente fala da tristeza que os discípulos estavam sentindo. Aí você abre, aqui dentro nós colocamos uma pedra que demonstra a sepultura selada. Aí pode ler mais sobre isso, mostrar isso. E aí no domingo, geralmente na nossa igreja, tem um café da manhã bem cedinho, né? A gente sai daqui bem cedinho e vai tomar café na igreja. E antes disso, a gente fez uma festa aqui em casa. E o pior, estava cedinho, os vizinhos dormindo, mas a gente, aleluia, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Por quê? Porque nós abrimos o nosso pacotinho e dentro dele não tem nada. Porque a sepultura está vazia, porque Jesus já não está lá mais. E aí é muito legal a gente celebrar a sepultura vazia. E é um pouco do que a gente fala sobre o ovo, porque aí como explicar o ovo de chocolate? Então, a gente falou sobre a vida que há no ovo, o pintinho vem do ovo e o pintinho sai do ovo sem quebrar, quebra a casquinha sozinho, ninguém abre. Jesus saiu assim da sepultura. Foi Deus quem abriu, né? Ninguém viu quem tirou aquela pedra tão pesada da sepultura. Então aí a gente explica um pouquinho sobre o ovo. Eu costumo fazer um bolo e colocar o ovo assim em cima do bolo, abrir uma portinha no ovo e dizer, olha a sepultura vazia, porque ele tem justamente aquele formato de tumba, né? E aí a gente coloca, faz uma portinha naquela tumba e eles olham lá dentro e tá vazio e a gente come aquele bolo comemorando a vida, a ressurreição de Jesus. Então, ficam algumas dicas aí que você se inspire para trabalhar com o seu filho a morte e a ressurreição de Jesus. Depois deixem comentários no vídeo sobre se vocês gostaram, se vocês fizeram, se ficou legal e que Deus abençoe a vida de vocês. Boa Páscoa para todo mundo. Daqui.